A turma vai criar dificuldades adicionais para o governo Lula a partir da a turma, essa figura indeterminada que o próprio Lira usou numa entrevista recente. A turma é o que eu chamo de lirão e que comumente chama de centrão. Antes houvesse um centrão no Brasil, a gente teria menos problema. Esse ajuntamento de oportunismos, donde ajuntamento de oportunistas a partir dessa autonomia gerada pela independência perversa conquistada por esse parlamentarismo orçamentário que descrevemos agora há pouco. A turma faz uma aposta, e a aposta está corretíssima, em que vão crescer uma barbaridade nas eleições municipais que se avizinham. Em grande parte crescerão porque criaram, nas barbas do profeta, não sem denúncia por mim, dando nome aquilo de que se trata, crescerá uma barbaridade em função da constituição de um fundo eleitoral paralelo. Já tem o fundo eleitoral bilionário, a quase 5 bilhões, distribuídos entre os partidos, mas a Câmara criou, legislando em causa própria, na figura do uso dinâmica orçamento secreto das emendas de comissão, um fundo eleitoral paralelo, para si, gigantesco. O orçamento secreto migrou de plataforma, de superfície, agora está nas emendas de comissão, e essas emendas de comissão, entre outras formas de emenda, inclusive as chamadas emendas PIX, emendas de comissão, constituindo um fundo eleitoral deliberadamente. Daí porque a tentativa de se fazer um calendário para que fosse liberado até o limite da data eleitoral, final de junho, para que o dinheiro pudesse sair. O calendário não foi formalizado, mas foi feito um acordo com o governo. O governo, portanto, fechando acordo para esse financiamento paralelo, aqueles que, elegendo prefeitos pra caramba, voltarão depois das eleições com a faca no pescoço do próprio governo. É o cenário que Vera Rosa descreve, ademais considerando o fato de que temos eleições municipais em outubro, e na sequência, na virada do ano, a gente pode considerar isso como um marco de segunda metade mesmo do governo Lula, as eleições para os comandos das casas parlamentares, tanto do Senado quanto da Câmara. Essa força dita centrão cobrará mais espaço. Porque boa parte desses partidos, PP, republicanos, União Brasil, de uma forma ou de outra, boa parte desses partidos apoiou Jair Bolsonaro em 2022. Derrotado Jair Bolsonaro, num esforço subsequente para, claro, virar governo e compor com Lula, colheram migalhas entre aspas, né? Mas não colheram grandes ministérios. Embora isso seja bastante relativo, porque Davi Alcolumbre, por meio de Valdez Góes, levou o Ministério do Desenvolvimento Regional, da Integração, levou a Codevasf, né? Mas essa turma está falando de um jogo ainda mais pesado. O desejo é o Ministério da Saúde. E durante todo esse período do governo Lula até aqui, e agora deu uma arrefecida a isso, mas não se engane, é um ar que se pega até a eleição, nas apostas que se faz para o pós-eleição, uma espécie de trégua. Vocês viram durante um ano e meio de governo Lula uma pressão tremenda, não que seja uma ódio à competência, mas uma pressão tremenda sobre a gestão de Nízia Trindade no Ministério da Saúde. Essa turma quer o Ministério da Saúde, sempre quis, mirou no Ministério da Saúde esse tempo todo. Lembrando que o PP de Arthur Lira controlou, e foi muito influente, no Ministério da Saúde durante muito tempo, não se conforma com a perda desse espaço e quer para si. Ao longo desse período até aqui, se atirou muitas vezes, sabendo que não se poderia chegar lá, se atirou muitas vezes no Ministério da Saúde, pretendendo o Ministério da Saúde para levar uma coisa intermediária. Né? Você estica a corda, mira lá na frente, negocia e pega alguma coisa no meio do caminho. O Jailson fala, migalhas, é claro que é migalha, irmão. Você já viu o orçamento da saúde? Senso de proporção, né, Jailson? Claro que não é migalha. Estamos falando de, sei lá, mais de 200 bilhões de orçamento para a saúde. As emendas parlamentares, todas elas, chegam a pouco mais de 50 bilhões. Então, só de orçamento da saúde são 4 vezes a gestão de fundos orçamentários possíveis pelo parlamento. Então, é claro que a migalha
é uma forma de expressão de comunicação, você entende muito bem isso. A turma, ao longo desse período, queria, o Ministério da Saúde queria mesmo, mas sabia que era muito difícil, com o arranjo de forças que se tem, não sendo possível, sabendo não ser possível, esticou a corda para colher o quê? Para colher Ministério para Fufuca, para Silvio Costa Filho, Juscelino Filho, está desde o começo, o Ministério das Comunicações. Então, essas são as migalhas colhidas ao longo desse período, já com o desenho posto dessa relação. O governo dá o espaço para esses partidos. Esses partidos não constituem base de apoio estável, confiável ao governo, mas aí fica difícil tirar esses partidos depois. Eles não dão voto, se plantam ali, estabelecem a corda e a caçamba, detêm o ministério e detêm o controle dos fundos orçamentários, esses ministérios virando carimbadores da distribuição mais rápida, menos burocrática do orçamento secreto, mas voto mesmo para o governo não dão, e dizem que não dão, e você vai ter que negociar mais orçamento e mais espaço na superfície governamental de projeto em projeto. Só que agora vem a eleição, a aposta me parece muito segura, vão deitar e rolar, lavar a égua, eleger vereador para caramba. Eu acho que o PT será derrotado, sob qualquer ângulo de análise, nessas eleições municipais, aí a turma virá, até aqui foi assim, mas vocês não são tão fortes no parlamento, não tem esses deputados, senadores todos, para ter esse espaço todo. Nós crescemos muito nessa eleição e a gente precisa, a partir de agora, de 2025, para esses 2 próximos anos, rearrumar essa força. E como é que vai ser? Virar novamente a carga pelo Ministério da Saúde, agora acho que Lula resistirá muito, mas agora com mais força de negociação. Essa é a aposta. E sempre assim, né? Você quer o Ministério da Saúde, tem mais força para chegar lá, talvez você não consiga o Ministério da Saúde, mas há outros. Um rearranjo, você pode contar que virá.